o Jair Aceituno. O Jair Aceituno, ele é para nós aqui, jornalistas mais novos, né, um grande mestre, que ele já está na área há bastante tempo, tem experiência aqui na imprensa de Bauru, na imprensa regional, na imprensa líder do estado de São Paulo, trabalhou na Folha, no estado. Quer dizer, é um cara antenado com as coisas que acontecem. Jair, amanhã então é o dia do jornalismo e a gente queria discutir um pouquinho sobre a nossa atividade. Você já teve atuação aí por grandes veículos de comunicação, jornal, TV, rádio, e tem acompanhado a atividade já há bastante tempo. Então, como é que você avalia o jornalismo? Bom dia, Jair Aceituno. Bom, o jornalismo, na verdade, bom dia, Daniel, Eduardo, muito alegre por estar aqui com vocês. O jornalismo é o retrato da sociedade. Então, o que acontece? Ele, na verdade, deveria ser o reflexo. Agora, muitas vezes, alguém quer que ele seja o indutor. Eu acho que não é bem assim. Mas, cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença, né, Jair? Então, eu venho do tempo em que eu faço jornalismo há 53 anos. Comecei pelo rádio, na antiga Rádio Terra Branca, aqui em Bauru, em 1964. Certo. Depois vim para Jornal do Broncolino, que era um semanário. Sim, olha, Broncolino. Com o Toninho Bueno dos Santos, grata figura, meu benfeitor, inclusive, que abriu a porta para mim da coisa. E participamos aí do Jornal da Cidade, do Diário de Bauru, desse último jornal que teve em Bauru, que foi o Bom Dia. Bom Dia. Enfim, e das TVs, eu fui o primeiro repórter de TV avançado no interior, produzindo material. Faço parte, inclusive, daquela equipe que lançou há 40 anos o Bom Dia São Paulo. Olha, certo. Que é o primeiro jornal que está comemorando 40 anos agora. É verdade. É que a gente sai da estação, aí a história se perde e tal. Mas, enfim, eu acho que o jornalismo é, na verdade, o reflexo da sociedade. Eu vivi desde aquele período bravo lá da repressão e tal, assisti a censura acontecendo na minha frente. Não posso me dizer um perseguido, não, mas entendo que a censura era brava. Por exemplo, em 1976, quando morreu o João Goulart, eu estava na redação da Globo em São Paulo, ali na Praça Marechal, na época, né? Já lá. Quando chegou a informação de que o Jango tinha morrido. Logo em seguida chega um memorando da Polícia Federal, eu não lembro o nome da agente, mas era uma mulher na época, dizendo que só podia noticiar discretamente, sem fazer reportagem sobre a morte do ex-presidente. Podia citar só, né? Quer dizer, você pode imaginar o que isso representa numa redação que, de qualquer forma, já sofre um tipo de repressão pela própria natureza do momento. Sim. E em outras situações, quando você vive um período autoritário, até o guarda da esquina, ele quer ser autoridade em cima de você, ele extrapola e tal. Enfim, a gente anda enfrentando uma série de incompreensões. Então, quando eu vejo gente pedindo, por exemplo, a intervenção militar, isso me arrepia. Poxa, eu acho que não é por aí. Não, o Brasil, do jeito que está, não está bom, não. Precisa consertar um monte de coisa, mas eu penso que não é com intervenção militar. Então, o jornalismo, na minha opinião, é só o reflexo do que acontece na sociedade. É a narrativa. E a narrativa, se me permitem dizer, sem que ela seja uma narrativa militante. Eu, por exemplo, nunca levei a minha preferência político-eleitoral ou partidária para o meu trabalho na redação. Eu acho que isso é contraproducente. Não critico quem faz, porque quem faz por conta própria e paga o preço. Agora, penso que os veículos podem até ter sua linha, devem ter sua linha, mas isso deve ser uma questão empresarial, uma questão estrutural, e não questão do próprio militante ali de dentro, porque senão isso vira uma coxa de retalho e não se chega a lugar nenhum, né? Fica uma coisa complicada. Jair, você acha que a tecnologia, bom, sem dúvida ajudou muito o nosso trabalho, né? Boa parte do que nós fazemos aqui no Bom Dia Top, você também
já atuou até o ano passado, também estava aí, né, bem ativo no jornalismo, né, ainda está ativo. A tecnologia ajuda muito, mas será que... Porque antes a gente dependia muito do telefone, né? Era esse o grande... Sim, era o telefone, era o jornal de 30 minutos da Eldorado, às 10 da noite, que se ouvia pela aquele rádio deficiente e tal. Eu, por exemplo, no Diário de Bauru, eu fiz o fim da Guerra do Vietnã pelo jornal de 30 minutos da Eldorado, que era do jornal do Grupo Estado de São Paulo. Pois né? Eu nem sabia que depois eu ia passar 30 anos dentro desse trabalhando jornal. Por lá. Você acha que a tecnologia, em algum ponto, ajudou, mas em que momento ela atrapalha? Não, ela ajudou a partir do momento que ela te disponibilizou arquivos, informações, deu velocidade, enfim, ela te deu condição de trabalho. Só que ela liberou geral. Então, gente que não tem o mesmo objetivo seu, muitas vezes até bem intencionada, acaba entrando no circuito, provocando, vamos dizer, situações que não são as melhores para o jornalismo. Só isso. Agora, que a tecnologia é boa, No meu tempo de televisão, por exemplo, nós fazíamos a reportagem através de filme 16mm. Esse filme ia para São Paulo de ônibus, que na época era 5 horas de ônibus de Bauru, ou então de avião. Mas só que você depende de toda uma logística paralela nisso, depende de revelação, uma série de coisas. Hoje não. Hoje a televisão é imediata, ela fala ao vivo de qualquer lugar. Pois é. Então é uma situação completamente diferente. Eu lembro, por exemplo, do tempo que para você falar em São Paulo, você, pelo telefone mesmo, você precisava pedir ligação e às vezes tinha que esperar 2, 3 horas. Quer dizer, então é um negócio complicado. Isso aí, quer dizer, foi fantástico. Agora, quando tudo isso ficou à disposição, e agora, principalmente com as redes sociais, aí todo mundo virou jornalista. É verdade, né? Quer dizer, eu nem critico isso. Todo mundo tem a livre manifestação é a coisa mais bonita de uma sociedade. Agora, ela tem que ter o peso correto. Eu acho que vai de quem produz a informação ter, vamos dizer, um certo cuidado. E quem recebe a informação também vê de onde vem essa informação. Pois é. Porque uma coisa é uma informação que vem de uma fonte reconhecida, tradicional, não tradicional pelo sentido, vamos dizer, conservador, mas tradicional pela tradição de bem informar. Então, isso é uma coisa. Agora, essa informação jogada aí, não. Por isso que de vez em quando aparece informação aí que morreu não sei quem, morreu o outro, e não morreu ninguém. Não morreu ninguém, né? Tudo então, uma invenção. É um negócio bem complicado. Mas eu acho que, de qualquer forma, é positivo isso. Eu que comecei, não cheguei a trabalhar nesse jornal, mas vendo o jornal que era composto letra após letra, sim. Eu conheci um aqui numa cidade chamada Dourado, aqui perto de Jaú. Sim, é verdade. Um jornalzinho que não tinha nem linotipo, que era aquela máquina que compunha em linhas de chumbo. Era letra por letra catada com uma pinça numa caixa. Aí. Quer dizer, é aquele jornal antigo dos filmes românticos lá de antigamente e tal. Bom, e agora vejo a internet aí que te dá a página fechada, você baixa o jornal e lê a hora que melhor lhe convém. Puxa vida, isso é um avanço. É um grande avanço. Então, eu acho que a imprensa ela tem que ir se reinventando. Como o rádio se reinventou, puxa vida, o rádio hoje nada tem a ver com aquele rádio de AM que eu comecei a fazer lá em 64. Depois veio o FM com a melhor qualidade e tal. O AM, inclusive, está acabando em função das necessidades tecnológicas do país. Agora, vejo que, dessa forma, tudo vai se segmentando. Vocês, por exemplo, não têm uma programação segmentada? Pois é, que é a maior rádio sertaneja do Brasil, né? Isso é importante. Antigamente não. Antigamente tinha a hora sertaneja e dali a pouco entrava a hora da música clássica,
a hora do esporte, a hora da... Não, hoje não. Hoje você segmenta porque você tem vários canais, você pode servir a todo mundo numa boa e tal. Eu acho isso importante. É um grande progresso. Nós temos uma questão que ela é muito particular à nossa atividade, que diz respeito a quem às vezes não conhece a nossa rotina de trabalho, que diz respeito à checagem da informação. Então, como é que funciona isso? Eu tenho uma fonte, eu vou procurar, eu recebo uma informação, vou atrás dessa informação, mas eu checo essa informação. Hoje, e a gente, nós jornalistas, desde a época de faculdade e dentro das redações, a gente sempre é muito talhado a buscar o furo de reportagem. A gente tem que ser o primeiro a dar aquela informação e tudo mais. E nessa ânsia, muitas vezes, alguns colegas esquecem de fazer a checagem. Isso é um problema muito sério, né? Porque aí depois, é um outro termo que a gente usa, que é comer barriga, né? No dia seguinte ou dali a algum tempo a gente tem que fazer, a gente não, né? Aqui na Top FM nunca aconteceu isso. Algumas vezes tem que corrigir. Olha, aquilo que eu disse lá atrás não é bem assim, porque... Né? Mas tudo isso nessa ânsia de procurar o furo, a checagem ainda é um problema, é uma questão que precisa ser muito bem observada. Você não acha isso também? Eu acho que a fonte é imprescindível para garantia da informação. Então, mesmo com todas essas fontes auxiliares, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu uso bancos de dados, uso uma série de coisas, mas tem aquela conversinha do que está acontecendo agora em função daquilo e tal. Esse é o grande negócio. Aí é que você tem a notícia. Fora disso, você tem relato de bancos de dados, você tem coisa. E para isso serve bem aquela colocação que nos fazem ao longo da vida aí, que a notícia tem 3 lados, né? Tem a verdade de um lado, a verdade do outro e a verdade de verdade. Então, eu acho que nós temos que buscar, na verdade, a verdade de verdade, aquela que não é nem de um lado nem do outro. Isso é difícil, mas eu acho que é o caminho, a gente tem que correr atrás disso. Nem sempre se consegue, mas eu sou um otimista. Não gostaria de voltar àquele tempo do jornal de letrinha e do rádio que você tinha que estender 1000 metros de fios para fazer uma reportagem e da televisão que você usava filme. Mas eu acho que você não pode perder certos princípios da coisa. Eu acho isso muito importante, fundamental, porque a informação ela só é boa quando ela é bem apurada, quando ela é crível, entende? Porque não adianta. Muitas vezes alguém chega e solta um grande balão, cria um impacto na sociedade, depois entra naquela questão. A montanha acaba parindo um rato. Quer dizer, não tem jeito. Quer dizer, a credibilidade de quem fez isso acaba indo pro brejo, né? Ô Jair, como é que você vê a ética jornalística? Como é que durante esse tempo todo que você está aí na militância do jornalismo, deve ter visto muitas situações onde a questão ética ela foi aí confrontada, né? A gente entende que tem que ser, a gente tem que buscar sempre a verdade e onde está a verdade, né? Eu sempre acho que questão. Você tem que Mas buscar. A ética tem que muitas vezes eu enfrentei momentos muito difíceis na profissão, em algumas vezes aí sofri censuras mais econômicas do que até censura de ordem política e tal. Enfim, você precisa cultivar a ética do ponto de vista, primeiro, empresarial. Depois, tem que manter a ética profissional, a ética de cada um. Se você não tiver um conjunto de éticas, aí eu acho que você não chega a lugar nenhum, você chega num produto ruim. Você não presta o seu serviço à comunidade, você não chega, você não contribui. É aí que eu falo a questão de você não ser militante. Você tem que ser profissional e não militante político partidário. Eu sou um crítico, por exemplo, dos cidadãos que usam sindicatos, que usam microfones, jornais, enfim, que usam o seu meio profissional
para fazer proselitismo político. Isso não quer dizer que, por exemplo, o professor não possa falar de política. Eu acho até que ele deve falar de política. Esse negócio de escola sem partido, eu acho que ela deve ser sem partido, mas não sem política. Agora, não política partidária, tem que ser a política educacional. Assim como o jornalismo, ele tem que ser formativo, ele tem que colocar à disposição do ouvinte, do leitor, do telespectador, a informação do jeito que ela é, da melhor forma possível, com a melhor apuração, e até dar as alternativas para que o próprio recebedor dessa informação tire as suas conclusões, e não você, militante, conforme seu interesse, ir lá contaminar a informação. Eu não gosto de informação contaminada. Pois é, né? Já a gente... Estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo, passa rápido demais, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Mas rádio, jornal, TV, internet, já chegaram a dizer que com a chegada da TV, o rádio ia morrer, com a chegada da internet, os jornais impressos iriam morrer, mas a gente não pode, né, decretar a morte de nenhum veículo. Para onde você acha que caminha o jornalismo aqui no Brasil? Eu acho que nenhum veículo morre por razão de concorrência de outro veículo. Ele vai se transformando. A própria sociedade se transforma. Nós andávamos de carro de boi, hoje andamos de automóvel, andamos de avião, talvez daqui a pouco de foguete. Então, a sociedade anda assim. E o meio de comunicação é só o reflexo da sociedade. Então, antigamente, tudo bem, eu sou do tempo ainda que a televisão ia matar o rádio. E não matou coisa nenhuma. Pois é. Quer dizer, a televisão seguiu o seu caminho e o rádio achou outros caminhos e tudo bem, e está aí forte como nunca. Hoje nós vivemos a grande questão: o jornal impresso vai acabar. Essa é a grande questão hoje. E olha, muitos deles estão acabando mesmo. Mas por quê? Não é porque entrou o digital. É porque existem outras alternativas de informação que acabam tornando dispensável o papel. E também pelo alto custo do papel. Porque hoje você manter um jornal de papel é um custo altíssimo, que muitas vezes ele mata qualquer forma de lucro, que o digital acaba dando lucro e mantendo o negócio em pé. Portanto, na verdade, eu vi certa vez o Roberto Tivita, da Abril, dizer, alguém perguntou para ele, e aí a hora que acabar o papel? Ele falou, olha, aí você vai ter uma folha metálica na mão e eu ponho o meu conteúdo lá, porque eu sou produtor de conteúdo e não de papel. Então eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, nós temos que ir nos reciclando, não podemos ser saudosistas, não. Temos que entender o meio ambiente e procurar entender todo dia para continuar vivendo, senão a gente acaba morrendo também. Tá certo. Você é otimista com relação ao jornalismo no Brasil, essa nova geração de jornalistas que estão chegando, eles vão manter a tradição de manter a população bem informada, com ética, responsabilidade social, dentro daquilo que... e prestação de serviço, porque é isso que nós fazemos, né? Uma prestação de serviço. Hoje, eu acho que o pessoal que está se formando hoje está chegando numa situação melhor no mercado do que nós chegamos. Nós chegamos na raça na época. Era uma situação luta, bem difícil, uma luta e tal. Bom, mas de qualquer forma, hoje enfrenta-se essa praga da política interferindo em certas coisas. Eu acho que no dia em que a política fizer o seu papel político, fizer bem o seu papel político no país e não quiser assambarcar outras áreas que nada tem a ver com isso, aí a coisa ficará melhor. Política no seu lugar, jornalismo no seu lugar, e assim o mundo caminha. Acho que o caminho é bem por aí mesmo, viu, Jair? Eu acho que é isso. Jair, muito obrigado, viu? É um grande prazer receber você aqui. Eu me formei não há tanto tempo quanto você. Quando você começou a trabalhar, não era nem nascido, só pra gente ter uma noção, né? Mas você é um dos exemplos pra gente, né? Você é um jornalista que está militando há bastante tempo, né? Te conheço já há um certo tempinho, né? Morei em Bauru um tempo, depois fui para São Paulo, voltei para cá e sempre ouvi o seu nome, sempre aí dentro dos veículos, fazendo um excelente trabalho. Sucesso para você, para nós todos, né? E que a gente reflita a cada dia o nosso papel, que é o de informar.
né? Essa coisa da gente falar assim, com isenção, com imparcialidade, a gente às vezes põe um pouquinho mesmo de parcialidade naquilo que a gente faz, mas sempre respeitando quem está lá do outro lado, né? Sempre procurando levar para ele, não a minha opinião pessoal, concordo plenamente com você, né? As minhas convicções políticas, religiosas e qualquer outro tipo de convicções devem ficar de fora. O que nós devemos fazer, e esse é o nosso trabalho pautado aqui na Top FM, é de levar a informação. Quem julga as informações, quem faz tudo isso é o ouvinte, é o telespectador, é o leitor, é ele que tem que tirar a conclusão sobre o fato que nós relatamos. Ele, o ouvinte, o telespectador, o leitor, é o nosso grande objetivo. E a ele nós temos que respeitar. Eu penso assim. É isso aí. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Sucesso a Top FM. A todos nós, Jair.